Fala, galerinha das turmas 600, 601 e 602. Gente, trouxe a correção das atividades da semana passada. Trabalhei muito isso também em sala de aula, tá? Os alunos que estão presentes, mas os que estão no remoto, vamos aqui. Decompõe os números abaixo em fatores primos. O que eu separei aqui em cima para vocês? Ó, aqui em cima, né? Deixa eu localizar aqui minha mesa digitalizadora. Aqui em cima, eu separei os múltiplos de 3. Vai ser para uma finalidade que vocês vão entender melhor. Eu separei os números. Por que são números pares? São números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Também separei aqui terminados. Terminados. Eu botei terminódos. Que é um izinho aqui, gente. Só pegar a canetinha aqui. Pegar o preto, tá? Consertar isso. Aqui é um i, tá? Terminados. Pronto. Então, os números terminados em... Os números terminados em 0, 4, 6 e 8, ou eles mesmos, são pares, tá? Os números terminados em 1, 3, 5, 7, 9 são ímpares, tá bom? E aqui desse lado direito só vai aparecer números primos. Os números primos mais usados, se vocês quiserem pesquisar também sobre, mais usados são o 2, o 3, o 5, o 11 e o 13, tá bom? Então vamos lá, vamos decompor o 90. A princípio, olha só o início de tudo, não perder o vídeo. Cada fala minha é como se estivesse, gente, numa sala de aula para vocês entenderem melhor. Então, ó, vocês vão ter que observar se o número é par. O número 90, ele é par? Sim, professor, porque ele termina em 0. Então, toda vez que ele for par, sempre quando ele for par, você inicia pelo primo 2. Então, eu coloco o 2 aqui. Aí, quando você coloca o 2 aqui, você tem que achar a metade do número. A metade do 90 é 45, tá? Então, coloco 45 aqui. Aí você vai continuar fazendo a decomposição. Mas eu preciso colocar um outro número primo aqui, um desses aqui, dessa lista aqui, ó. Mas eu só posso colocar 2 se o número for par. Se ele for par, eu continuo por 2. Agora, se ele for ímpar, não coloco mais 2. Professor, ele termina em 5. Ele é ímpar, então não posso brincar mais por 2. Tá? Então, esse primo 2 aqui, eu paro com ele. Vou para o primo 3. Eu só vou colocar 3 aqui, tá? Guardem isso. Se a soma dos algarismos, tá? Vamos lá, vou pegar aqui minha canetinha. Se a soma dos algarismos 4 mais 5 for lá um múltiplo de 3, 4 mais 5, 9. É múltiplo de 3? É. Então, eu coloco o 3 aqui. E vocês podem ir para o rascunho e fazer a divisão. 45 dividido para 3 dá 15. Bem, vamos lá. Surgiu outro número primo, outro número ímpar. Ainda vou analisar se é por 3. Você soma os algarismos. 1 mais 5, 6. E olha lá se o 6 é múltiplo de 3. É, professor. Então, continuo colocando 3. Gente, quando não for múltiplo mais, você vai colocar por 5. Aí vai pular para o primo 5. 15 dividido para 3 dá 5. Aí a outra jogada aqui, ó. Toda vez que o número for o que está na listagem aqui dos números primos, é por ele mesmo. E toda vez que você divide o número por ele mesmo, vai dar 1. Pronto, quando chega 1 aqui, acaba a fatoração, tá bom? Então, repare que aqui do lado direito só apareceu o quê? Números primos, tá bom? Aí você faz uma multiplicação, ó, 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Se você fizer essa multiplicação, eu garanto que vai dar 90. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 5, 90. Tudo bem?
Então é assim que a gente brinca. A gente tem que analisar o número primeiro. Se ele for par, começa por 2. Vamos para o 140. 140 é par? Professor, sim, porque ele termina em 0. Então começa por 2 e toda vez que você colocar o 2 aqui, você vai ter que achar a metade dele. A metade de 140 é 70, tá? Gente, cuidado com os erros de divisão, tá bom? Ou vocês fazem no rascunho 140 dividido por 2, o aluno já sabe de cabeça e faz direto. Bem, o 70 continua terminando por 0, continua sendo por 2. Sempre quando for par, sempre vai ser por 2. Só pulamos para o primo 3 quando ele for ímpar, mas assim mesmo a gente tem que analisar. Bem, aí 70 dividido por 2 dá 35. Aí, o 35, eu vou analisar, não dá mais por 2, porque ele é ímpar. Toda vez que for ímpar, esquece o número 2, você vai para o primo 3. Mas para saber, se eu coloco o 3 aqui, eu tenho que somar os algarismos. 3 mais 5 dá 8. 8 é múltiplo de 3? Não. Então, eu vou pular para o primo 5. O primo 5 eu garanto que é que todo número terminado em 5 é divisível por 5, tá? Aí você divide. 35 dividido para 5 vai dar 7. Aí toda vez que aqui aparecer um número que está na listagem, gente, eu esqueci do 7 aqui na listagem, tá? Desculpa, aqui o primo 7 aqui também, tá? Então, toda vez que o número está aqui na listagem, tá? Esqueci do 7. Então, é por ele mesmo, tá bom? Então, o 7 é primo. Então, é por ele mesmo. E todo número dividido por ele mesmo vai dar igual a 1. Então, a única dificuldade que vocês vão ter nessa brincadeira aqui não é nem a análise se ele é par, se ele é ímpar, se é a soma dos algarismos. É a divisão que eu percebi isso em vocês. Mas vamos lá, terminamos a fatoração. Então, a decomposição. Aí você vai pegar o 2, vai multiplicar todos os números que apareceram aqui embaixo, ó, vezes 2, vezes 5, vezes 7. Acabou a fatoração, tá? Vamos para outro? Vamos para outro. Agora a gente vai fatorar o 81. Bem, professor, o 81 ele não é... Vou colocar, gente, o 81 ele não é par, ele não termina em 0, 2, 4, 6, ele termina em 1. Ele é ímpar, ó, ele termina em 1, então não é por 2. Então a gente tem que analisar se ele é por 3, ó. O 81, se você reparar que a soma dos algarismos dele, deixa eu localizar aqui minha canetinha. Cadê minha caneta aí? Se você somar os algarismos, dá 9. E 9 está lá, ó, é múltiplo de 3. Então, eu começo dividindo por 3, tá? Por 2 não dá, porque ele é ímpar. Então, não tem metade. Então, é por 3. Se você levar lá para o rascunho 81 dividido para 3, você vai achar 27. Isso no rascunho fica para vocês fazerem, tá? Aí o 27... eu vou ter que analisar se também é por 3, tá? Por quê? Como fazer isso? Somar os algarismos. 2 mais 7 dá 9. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Sim, professor, então é por 3 ainda. Então, 27 dividido para 3 vai dar 9. Bem, o 9 já é múltiplo de 3, né? Então, é por 3 mesmo. Que dá 3. Apareceu o número primo aqui, é por ele mesmo. Vai dar 1. Tá? Toda vez que divide um número por ele mesmo, vai dar 1. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu garanto, se você multiplicar o 3 com 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27, vezes 3 dá 81. Tá bom? Então, tranquilo, né? Vamos para cá para o 256. Bem, professor, o 256 eu vi que ele termina em 6. E lá na listagem,
todo número que termina, o número terminado em 6, aqui, ó, ele é par. Então, eu começo a dividir por 2 e acho a metade dele. Sim, isso que vocês vão fazer. Então, vocês vão colocar o 2 aqui. Opa, deixa eu colocar um 2 melhor, né, que ficou feio. Opa, sem querer a canetinha bateu aqui. Então, vocês vão colocar o 2 aqui e vão fazer a divisão. Bem, eu não vou fazer no rascunho, vocês vão fazer isso, essa divisãozinha no rascunho, que é fácil, mas a metade dele é 128. Bem, ele continua sendo par porque ele termina em 8, então continua sendo por 2, e eu tenho que achar a metade dele, que dá 64. Bem, ele continua sendo por 2 porque ele termina em 4, então eu continuo colocando 2. Eu só mudo por 3, gente, quando ele for ímpar, então dá 32. Bem, eu continuo colocando 2 porque ele termina em 2. Ele continua sendo par, que vai dar 16. Bem, ainda é por 2, que vai dar 8. Professor, 8 é por 2, 8 está na listagem, é por 2 ainda. Sim, que vai dar 4. Professor, o 4 dá por 2 ainda. Beleza. Aí dá 2. Bem, 2 é um número primo, né, que está na listagem lá, e está por 2 mesmo, que vai dar 1. Aí você vai colocar esses números tudo aqui, ó, tá lá para cima. Vou botar aqui na reta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes 2 vezes 2. 8 vezes, tá? Se você multiplicar esses números todos aqui, vai dar 256. Vamos para a letra E? Tranquilo. E, professor, isso é muito fácil. Sim, tranquilo. É só você saber a divisão. Fazer continha e dividir. Vamos lá. O 72 termina em 2. Ele é par. Então, coloca 2 aqui. Bem, a metade de 72, gente, eu garanto para vocês que é 36. Aí, divide por 2 ainda? Sim, é por 2, que dá 18. Tá? Se vocês levarem para o rascunho a divisão 36 por 2, garanto para vocês que dá 18. 18 é par ainda? É sim, professor. Então, coloca por 2, que vai dar metade, 18 vai dar 9. Bem, o 9 não é mais par. Então, tem que pular para o primo 3. Sim, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, é por 3, que 9 dividido por 3, que dá 3. Apareceu um número primo aqui, é por ele mesmo, vai dar 1. Show? Então, coloca um tracinhozinho aqui e coloca esses números todos multiplicados. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Tá? Esse último 3 ficou feinho, né? Então, vamos melhorar ele aí. Tá? Então, é isso. Tá bom? Então, vamos continuar aqui na letra... Tem mais lá para baixo. Tem bastante. Bem, o 320 ali, ele é um número par que termina em 0. Então, vou colocar o 320, vou colocar 2 e vou achar a metade dele. Então, no rascunho, vocês vão fazer a continha e dividir por 2. 320 dividido por 2 dá 160. Aí, continua por terminado em 0, continua sendo por 2, que vai dar 80. Né? 80 mais 80 é igual a 160. Aí continua sendo por 2. Aí metade de 80 é mais fácil que tem, dá 40. Continua sendo por 2. Aí vai dar 20. Continua sendo por 2, que vai dar 10. Gente, a metade desses números são fáceis de achar. Aí é por 2, metade de 10 é 5. Aí quando aparece o número primo aqui, é por ele mesmo, que vai dar 1. Tá? Coloca um traçozinho assim, né? E vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 2 multiplicado 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
vezes 5, tá? Eu garanto, se você fizer toda essa multiplicação aqui, vai dar 120. São 6. Número 2. Professor, você castigou agora, você colocou 1.200 na G, mas é fácil, ó. O 1.200, ele é por 2. Metade de 1.200 é 600, tá? 600 mais 600, 1.200. Que é por 2, que a metade de 600 é 300. Toda vez que eu coloco por 2, gente, tem que achar a metade dele. É por 2, que vai dar 150. Bem, 150 ainda é par. É por 2, que vai dar 75. Aí para tudo, para tudo. Quando chega no ímpar, você para, respira, dá uma paradinha, toma uma água, toma um suco. Quando chega no número ímpar, porque você vai ter que testar para saber se é por 3 ou por 5. Bem, será por 3 se você somar os algarismos dele e dar um múltiplo de 3. 7 mais 5, 12. Se você for de 3 em 3, vai passar pelo 12? Sim. Então é por 3. Aí vai dar 25. Aquele famoso 25. Aí não continua mais por 3, gente, porque a soma vai dar 7. 2 mais 5, 7. Se for de 3 em 3, não vai passar assim, ó. 0, 3, 6, 9. Não vai passar pelo 7. Então é por 5. Garanto que é por 5 que ele termina em 5. Então, quando chegar no número terminado em 5, gente, ou ele vai ser por 3 ou ele vai ser por 5. Mas tem que analisar se é por 3, tá? O 25 dividido para 5 é por 5 mesmo, vai dar 5, que é por 5 mesmo, que vai dar 1, tá? Então eu coloco um tração aqui. Vou pegar 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes o número 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E vezes 5 duas vezes. Vezes 5 vezes 5. Então, eu garanto para vocês, se eu multiplicar essas crianças todas aí, vai dar 1.200, tá bom? Então, gente, se vocês fizerem a divisão certinha, a sequência certinha de divisão, as metades dos números e a terça parte, quando é dividido por 3, vocês vão chegar na decomposição correta. Vamos lá. Bem, 625 não é por 2. Ele é ímpar, não tem metade, tá? Não tem metade exata, número natural. Então, eu tenho que analisar, ou vai ser por 3 ou vai ser por 5. Bem, vamos olhar. Vamos somar os algarismos. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 0, 3, 6, 9, 12. Não, então é por 5, tá? Quando não você soma, não é múltiplo de 3, então tem que ser por 5. Se você fizer a continha lá no rascunho, tá? Que eu não vou fazer, isso é coisa para vocês fazerem. Leva para o rascunho e faz. Não vão fazer na calculadora. 625 dividido por 5 dá 125. Aí quando você faz por 5, você não volta mais por 3 não, tá? Agora vai por 5 de novo. Que vai dar 25. Bem, o 25 garanto logo o que você fez no outro exercício, que é por 5. 25 dividido por 5 dá 5, que é por 5 mesmo, que dá 1, tá? Então vai ficar o 5, 4 multiplicado 4 vezes. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Gente, tem uma outra maneira de representar isso, mas como vocês não estudaram potenciação ainda, vão estudar na próxima aula, aí vocês vão ver que poderia representar isso através de potenciação. Mas fica bom assim, tá bom? Então vamos lá, vamos para o último da nossa correção da aula anterior, 196, professor. Ele é par, desculpa, gente. Ele é par, termina em 6, então tem metade dele? Sim. Metade de 196, se eu não me engano, é 98. Beleza. 98 mais 98. Se vocês levarem para o rascunho, vocês vão ver que é 98, tá? Façam contínuo rascunho. Não é para fazer na calculadora. 98
ainda é par, tá? Garanto, ele é par, que termina em 8. Só olhar na tabelinha, tá, gente? Vocês vão analisando a tabelinha. A divisão de 98 por 2 dá 49. Aí 49, e não é mais por 2, porque ele é ímpar. Eu vou analisar se é por 3. Só somar os algarismos. 9 mais 3, tá? Lembrando que os primos que a gente usa, né? É aqui o 2, 3, o 5, o 7 que eu tinha esquecido, o 11, tá? Às vezes a gente usa mais esses 4 aqui. Então, ó, se eu somar os algarismos, dá 13. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 13? Não, então eu pulo para o primo 5. Bem, para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 5, quando não é por, né? Lembra? Se ele terminar por 2, ele tem que terminar em 0 ou 5. Mas quando termina por 0, a gente divide por 2. Mas quando termina por 5 e não é por 3, é por 5. Mas ele não termina em 9. Então é por 7. É por 49, né? 49 dividido para 7 dá 7. 49 dividido para 7 dá 7. Apareceu um número primo aqui, é por ele mesmo, que vai dar 1. Show? Então, a gente aqui finaliza 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Então, finalizamos a nossa aulinha da semana anterior. E eu trago daqui a pouco para vocês um videozinho com a aulinha de hoje, junto com os exercícios para vocês copiarem no caderno e praticar. Gente, lembrando que isso não é exercício de revisão. São exercícios já de 6º ano que eu estou trabalhando com vocês, tá bom? Então é isso. Um abraço!